prazer ter vocês aqui no podcast Diálogos da Educação, o podcast do CIDIUPS. Em mais um episódio, e hoje a gente vai conversar com dois professores. Cristóvão Mendonça, que é diretor do CIDIUPS, e o professor Stefferson Zanoni Roseiro, que é professor da Rede Pública de Cariacica, pesquisador. Eu queria que vocês cumprimentassem os nossos telenautas. Cristóvão, você quer começar? Olá, Tânia. Olá, professor Stefferson. Olá, pessoal que está aí do outro lado, nos ouvindo, conversando, tendo a oportunidade de dialogar conosco. É sempre bacana vir para esse espaço aqui do podcast do CIDIUPS para a gente conversar, provocar, bater um papo e, às vezes, também ouvir através dos comentários, através do feedback que a gente tem. Boa noite, professor Stefferson. Boa noite, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite a todos no CIDIUPS. É muito importante esse bate-papo. E olá a todos, porque recentemente a gente tem pensado muito nisso, né, do que é dizer uma linguagem neutra, e que não sirva apenas aos que estão excluídos no gênero masculino e feminino, mas a todos como um todo. Obrigado por essa possibilidade. Infelizmente, estamos aqui representando uma parte, né, e que a gente precisaria de muito mais corpos, muito mais rostos para estar aqui, mas os espaços são sempre negociações. Agradeço por essa brecha que nos dão. Bom, o professor Stefferson é mestre e doutor em educação na área de currículo. E também ele participa de grupos de estudos e pesquisas em sexualidade e em formação de professores. Ô, professor, me explica uma coisa. Como é que é ser um pesquisador de currículo? O que significa isso? Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Essa é uma pergunta de 1 milhão. Para a gente começar a discutir essa coisa da formação do professor, e o senhor também fica na sala de aula. Como é que é essa vivência na sala de aula? Como é que o professor da rede pública pode administrar todos esses problemas que a gente tem com relação à sexualidade dos estudantes e do corpo docente também da escola? Vamos lá! Pera, vamos por partes. Olha, eu diria que só existe pesquisa em currículo quando a gente tem essa articulação com a escola. Meu primeiro ponto é esse. Sabe, eu não falo de currículo apenas como um documento basilar, inclusive eu tento não falar disso, apesar de muitas vezes a gente precisar lá recorrer a certas guerras, a certos confrontos com documentos oficiais, mas eu tento pensar o currículo como essa relação que a gente tem na escola, sabe? Isso que é mais minucioso, que não é apenas uma orientação, que não é apenas algo que vai me guiar, que vai dizer o que eu tenho que trabalhar ou algo nesse estilo. Muito pelo contrário. Eu acredito sempre numa perspectiva de que currículo é uma produção coletiva, e sendo uma produção coletiva, ela é feita com quem está na escola, com quem está na lida cotidiana da vida. Ponto. Agora, o que querem? E aí, é até interessante já pensar nisso com a escola, né? Porque se eu estou na escola, com quem eu negocio diariamente as minhas relações curriculares? Meus alunos, familiares, gestão, coordenadoras, pedagogas, todo mundo. Outros colegas de trabalho, aquelas parcerias que a gente sempre faz com os colegas. Vi isso aqui, o que você acha de a gente entrar nesse projeto, nessa ideia? Tô com a ideia disso aqui, tarará, e por aí vai. Para mim, essa lida com o currículo é falar disso. É falar de um jogo em que nas relações curriculares tudo vai sendo negociado, tudo vai mudando, tudo vai dando outros ares. E aí, já entrando também um pouco nas relações de sexualidade, pensar como que essas negociações são também negociações do corpo, são também negociações para produzir um corpo, um modo de estar na vida, um modo de estar na escola. Eu gostaria de começar contando um caso triste, sabe assim? Em um ano, no ensino fundamental, meu primeiro ano trabalhando no ensino fundamental, trabalhei na educação infantil e ensino fundamental. Atualmente estou também, além do ensino fundamental, lecionando na graduação, uma disciplina de corpo, gênero e sexualidade. Aconteceu um dia, numa sexta-feira, me recordo até disso, um aluno vem com um caderno de arte, e estava escrito viado, letras gigantescas. Ocupava toda a página do caderno. E ele assim, quase chorando, não sei o quê. Meu anjo, me lembra na segunda,
que na segunda a gente conversa com a turma, era a hora da saída. Era literalmente a hora da saída, sabe? Assim, aquele momento que a gente tá todo mundo saindo da sala pra ir pra saída, pra quadra, daquele momento que vai. Enfim. E aí ele me lembrou, na segunda, eu conversei, peguei o caderno e falei assim, quem foi? Obviamente não foi ninguém, né? Quem vai levantar a mão e falar, fui eu, não sei o quê. Ninguém. Disse, não, tudo bem. Não vou nem brigar com vocês, não vou punir vocês, nem nada do tipo, mas vocês sabem o que é ser viado? Aí algumas crianças dão aquele risinho na turma de quarto ano. Outros ficam assim, não sei o que é isso. Um menino levanta a mão e fala. Levanta e já fala a mesma hora. Viado é homem que gosta de apanhar. Viado é homem que gosta de apanhar. Sabe, eu fico assim, como viado, eu pensei, meu Deus, é isso? Sabe, assim? E aí Como é que você resolveu essa parada? Exato, pra mim esse é o ápice. Muito calmamente eu viro e pergunto pra ele, por que você fala isso? Ah, meu pai fala isso, não sei o que, tá. E é um menino já em defasagem na relação idade ano escolar. Ele já estava com seus 14 anos, numa turma de quarto ano. Na hora que ele fala isso, por quê? Mas você acredita nisso? Ele, lógico, não sei o que, tá. Aí eu viro e falo, mas bem, seu professor é viado. Você acha que eu gosto de apanhar? Aí ele arregala o olho. Até onde eu saiba, você me conhece, você gosta de mim, né? Acho que ninguém aqui nessa turma tem algum problema comigo. Aí então, não. Mas e aí? Eu gosto de apanhar? Não sei, meu pai fala isso, né? Sabe? E é muito difícil a gente desconstruir essa conversa, porque isso é importante. Se viado é homem que gosta de apanhar, então quer dizer que se eu sair na rua, ver uma pessoa de mãos dadas, um homem de mãos dadas com outro, uma mulher de mãos dadas com outra, e por aí vai, sei lá o que mais a gente pensar nessas relações, quer dizer que eu posso dar porrada na pessoa? E eu fiz essa convocação. Se você fizer isso na rua, o que vai lhe acontecer? Se viado é homem que gosta de apanhar, por que a gente não tem um lugar para espancar as pessoas publicamente? E aí fomos colocando tantas questões de afeto, de como lidar com as paixões, com o que o outro quer, o que eu espero do outro, sabe? E, por sorte, ainda sendo professor de Fundamental 1, as crianças nos ouvem, né? E assim, coloquei aquela pequena pulga atrás da orelha. Por sorte, esse mesmo menino que falou que viado é homem que gosta de apanhar, tinha uma relação muito carinhosa comigo, era um menino que dava trabalho para todos os professores da escola, vivia fora da sala de aula, mas na minha aula, apesar das bagunças, ele gostava, sabe assim? Ele sempre vinha provocando, e aí, tio, o que vai ter hoje diferente? Não sei o quê. Então, assim, me colocar nesse lugar de viado com ele foi possivelmente mais importante do que eu consigo imaginar. Porque possivelmente eu fui uma das imagens de um viado que fez ele repensar o que é o conceito de viado. Professor, o senhor acha que os professores da rede pública estão preparados como o senhor para resolver esse tipo de desafio na sala de aula? Vamos começar refazendo a pergunta assim, será que nós estamos preparados para lidar com o que nós produzimos e fazemos com nós mesmos? Tem uma pergunta Foucaultiana, né? Michel Foucault foi um filósofo do século XX, em que na fase final da vida dele, ele se propõe justamente a pensar a história da sexualidade, como que a produção de subjetividade, ou seja, isso que é produzir a mim, esteve muito relacionada à ética e às práticas e aos desejos, à produção da sexualidade. E aí tem uma questão do Foucault que é, o que tenho feito de mim mesmo? O que faço de mim? Ou o que faz com o que fazem de mim? Numa leitura a partir de Sartre, né? E é isso. Nós estamos preparados para lidar com o que nós somos? Acho que a primeira pergunta é essa. Você, Tânia, consegue... e aí vamos ser realistas. Nesse contexto de escola, que a gente tem que produzir tudo, produzir relatórios, preencher planilhas, preencher isso, aquele outro, diário, tudo isso, a gente consegue parar e tentar entender o que eu sou, o que eu quero, o que eu vou fazer da minha vida daqui a 5 segundos?
Vamos botar o professor que está nessa conversa, que ele está ali quietinho. Professor, a gente pode falar, não como experiência de professor, mas como experiência de sindicalista, de que conhece a categoria. Como é que a gente coloca o SINDUPS nessa conversa da gente? A atuação do sindicato. Primeiro eu estava quietinho aqui, me deliciando, né, nas palavras do professor, doutor Stephenson, que está aqui nos brindando, né, com as experiências e com o seu caminhar aí pedagógico, o seu caminhar acadêmico de pesquisa. É sempre bom a gente ouvir, escutar, conversar com aqueles que têm uma jornada nessa história da diversidade, porque são poucos, são poucas. Né? Que pensa, né, que cria conteúdo para isso. Acho muito interessante. E são poucas as pessoas que discutem essa pauta. Até porque, né, professor, tem muita gente que entende que é uma pauta desnecessária, mesmo a gente sabendo, pesquisas apontam isso, né, agora recentemente da ANTRA, já há algum tempo o Grupo Gay da Bahia aponta essas pesquisas de que a cada 32 horas, um desses corpos, que o professor colocou bem aqui, é assassinado. E é assassinado não é porque cometeu um crime, porque estava vendendo alguma coisa ilegal, porque estava num local. Não. São assassinados a cada 32 horas por ser gay, por ser lésbica, por ser trans, travesti, assexual, por não encaixar nesse padrão, nesse estereótipo que a gente está aqui conversando, simplesmente por isso, por estar andando de mãos dadas com alguém do mesma expressão de gênero, por estar beijando alguém do mesmo sexo, são esses os motivos que levam essas pessoas. Então, quando a gente fala discute essa questão da sexualidade e a partir do currículo, a gente vê que tem muita coisa para ser discutida. As pesquisas de Rogério Junqueira, as pesquisas de Mazon apontam que escolas que discutem o tema e que têm menos preconceito são escolas que têm um resultado nas provas nacionais, um resultado de aprendizagem melhor. Não que essas provas sejam, para nós, tidas como objetos significativos para avaliar o conhecimento, mas elas apontam uma certa variante que nos interessa, que é que essas escolas menos preconceituosas, que discutem a diversidade, que aceitam um pouco mais a pluralidade, elas tendem a ter uma possibilidade de aprendizagem melhor. Então, é óbvio que discutir esse tema, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista pedagógico, muito nos interessa. Então, enquanto sindicalista, enquanto SINDUPS, discutir esse tema é importante porque o SINDUPS é o sindicato no estado do Espírito Santo que mais discute essa questão e que melhor discute essa questão. Eu ouso dizer que é o único. Pois é, discute, único não, mas que tem de maneira mais efetiva. Que tenha coletivo, que tenha secretaria, que seja atuante, você como representante do sindicato na CNTE, ou seja, você consegue levar uma política da diversidade, dos direitos humanos, da diversidade sexual em nível nacional para a categoria dos professores. Então, assim, eu acho que o SINDUPS tem um trabalho muito interessante, inclusive fez 6 seminários de diversidade sexual, seminário para discutir essa questão com o professorado, com 500 professores, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Não, sem dúvida nenhuma. Dentro desse aspecto, o SINDUPS se destaca. Se destaca por ter obras, livros em parceria com a Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, publicados sobre essa temática, seminários, encontros, debate no Congresso, coletivo organizado, participação no coletivo da Central, da Confederação, discussão internacional. Então, assim, mas com tudo isso, ainda fazemos muito pouco, porque, como diz a mestra Ariane, nós temos pressa. Os nossos corpos têm muita pressa. E temos pressa por
motivos tais, esses que o professor Stephenson colocou aqui para nós. Então, nós temos muita pressa. Ainda que somos um sindicato que se destaca nessa pauta, nós ainda fazemos muito pouco. E fazemos pouco por causa da dívida histórica que nós temos com essa comunidade. O professor ainda estava falando ainda há pouco sobre os poucos corpos que estão aqui dialogando esse tema. E nós temos uma infinidade de corpos dentro das identidades e que precisam ser considerados. Uma infinidade de corpos que precisam ser consideradas. Sobre o aspecto do currículo, eu estava ouvindo satisfatoriamente aqui o Stephenson e estava pensando que bacana que ele fala sobre negociação. O currículo a partir de negociação, porque a gente ouve muito falar sobre um currículo que é disputado, uma disputa, ou seja, não é um currículo que se negocia, é um currículo que se impõe, um currículo que se briga, e a parte mais forte sempre ganha, porque numa briga, o corpo mais forte sempre ganha, e o corpo mais forte e a estrutura do sistema mais forte sempre é o heteronormativo. Então, você não vê no currículo nenhuma característica que acolhe esses corpos que nós estamos tratando aqui. É por isso que é raro uma mulher trans chegar a ser doutora, é por isso que é raro um homem gay muito afeminado chegar a ser doutor, é muito raro uma mulher lésbica muito masculina, e eu estou enfatizando o muito masculina e o muito feminino, porque quanto mais se distancia do padrão, mais preconceito, mais portas fechadas, mais dificuldades teremos. Então, assim, essas pessoas, elas não evadem da escola, elas são excluídas, elas são expulsas da escola. Então, esse é um currículo que é disputado, e as partes mais frágeis, obviamente, vão perder. E eu gosto da Cláudia Reis, da mestra Cláudia Reis, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ela fala, professor Stephenson, de um currículo participativo. O currículo formal e o currículo oculto, ela não chama de oculto, ela chama de currículo participativo. E é isso que o senhor estava falando ainda há pouco. São as pessoas que constroem, é a parede da escola, são os murais. Lá em Petrópolis, onde eu fiz doutorado, tem uma escola que tem duas entradas, uma entrada para os alunos e uma entrada para os professores, para os docentes. São portais diferentes, e eu gosto de olhar aquela cena e ver o portal gigantesco, maravilhoso, arquitetônico, por onde os docentes entram, e o outro portalzinho de curral, onde os alunos entram, as alunas, os alunos. Então, assim, isso fala muito. A arquitetura da escola fala muito, os banheiros da escola falam, os quadros, os murais, a escada, o lugar de assentar, a cadeira, tudo isso fala muito. Esse currículo participativo fala muito forte, muito forte. O que se escreve nos cadernos, o que se escreve nas portas dos banheiros. E, aliás, para quem esses banheiros existem, né, professor Stephenson? Para quem? Porque normalmente é para um corpo cis hétero. Não se constrói banheiro pensando em mulheres trans, em homens trans, para as pessoas intersexuais, para as pessoas não binárias. Então, assim, não se constrói banheiro para elas, né? Ou não se constrói banheiros pensando nessa diversidade, nessa pluralidade. Então, nós do Sindiúps, conforme foi feita a sua pergunta, sempre pensamos muito nisso. O nosso auditório, Paulo Freire, tem 2 banheiros, e todos os 2 banheiros são banheiros inclusivos. Entra quem tiver necessidade de fazer alguma necessidade, não importa quem. São banheiros inclusivos. Então, dessa perspectiva, o Sindiúps tem ajudado muito, tem contribuído muito. Quando eu ouço os nossos filiados reclamando, eu falo, bom, estamos trabalhando, porque estão reclamando que a gente dá muita conta dessa pauta. E, na verdade, professor Stephenson, o senhor que é um pesquisador da área, sabe que nós damos pouca ênfase, deveríamos dar mais, porque a gente tem pressa. A gente tem pressa, os nossos corpos estão sendo assassinados. Mulheres transexuais não estão ultrapassando seus 35 anos. Não estão. A expectativa de vida de uma mulher trans, segundo a ANTRA, é 35 anos. Meu Deus. E ela não consegue nem emprego, né?
Sem emprego, sem casa, sem trabalho, cultura, sem nada. Não tem escola. Não tem escola que recebe. O mínimo que é chamar pelo nome. O mínimo. Você já pensou as pessoas não te chamarem pelo nome, não te reconhecer pelo nome? A gente chama até o cachorro pelo nome e elas se identificam pelo nome. Aí a gente chama uma mulher trans que chega na escola, no ensino médio, enfim, né, na graduação, a gente não chamá-la pelo nome. A escola tem muito que aprender. Os educadores têm muito que aprender. Eu estava ouvindo você perguntar, o professor Stephenson, o doutor Stephenson, sobre a questão dos professores, o que ele pensa, o que ele entende. As pesquisas da Débora Diniz, as pesquisas, enfim, diversas pesquisas apontam, não somos nós que estamos dizendo, são as pesquisas que apontam que os docentes não sabem tratar deste tema, não estão preparados nem pela formação inicial, nem pela formação continuada, muito menos pela formação continuada em serviço, não estão preparados para lidar com esse tema. O maior número de preconceitos na escola não vem pelos pares. A gente costuma dizer que a LGBTQIA+ fobia não é bullying, porque a gente acha que o bullying, né, professor, é muito pouco. A gente fala de LGBTQIA+ fobia na escola, exatamente porque ela é cometida, segundo as pesquisas, em maior parte, pelos superiores, pelo professor, pelo coordenador, pelo diretor de escola. Agora, em Cariacica, eu estava ouvindo, o professor disse que é da rede municipal de Cariacica, eu fiquei sabendo de um caso, Tânia, que me assustou. Um professor de 22 anos, aposentado na rede municipal de Cariacica por invalidez, porque ele é gay e a escola torturou. A diretora disse para ele o seguinte: aqui nessa escola, homem se comporta como homem, mulher se comporta como mulher. Gente, eu queria saber qual é o comportamento de um homem, qual é o comportamento de uma mulher. Eu queria saber, porque até hoje ninguém me ensinou, eu não consegui aprender. Vandinho Leite, mas quem da Assembleia Legislativa pode dizer para ela como é que é, porque é a mesma coisa que eles pensam, né? Então, a gente, nas instituições também, Cristóvão, não só na escola, a gente tem na política, a gente tem nas nossas instituições representantes que fazem uma pressão desgramada para que esse conceito permaneça e se alastre cada vez mais. É uma pressão muito grande, né? Mas olha só, eu queria falar dessa coisa do professor na sala de aula. Professor Stephenson, lembra que eu perguntei para o senhor, antes da gente entrar aqui, se o senhor podia definir o que é orientação sexual e identidade de gênero? Porque eu acho que o professor não sabe isso. Alguns. Não a maioria. Mas, assim, estou falando de uma formação que é básico. O que é identidade de gênero? O que é orientação sexual? Na educação tem uma teórica que é considerada a mãe de quem traz o campo da sexualidade e de gênero para a educação, Guacira Lopes Louro. Ela vai começar a fazer essa discussão na década de 80, no Brasil, né? Lógico, estou falando a contexto de Brasil. E Guacira tem uma questão que é muito crucial. Ela tem alguns livros sobre gênero e sexualidade na educação, mas assim, os títulos são muito parecidos uns e outros. Mas tem uma questão que é muito crucial quando ela começa a pensar do nascimento de gênero, do conceito de gênero, que é entender que, apesar de gênero, muitas vezes as relações de gênero terem uma intimidade ou poderem produzir um efeito nos corpos em termos de sexualidades, não quer dizer que um implique em outro automaticamente. E eu gosto de sempre dar um exemplo seguinte. Nem sempre aquele homem que fala requebrando, que quebra munheca, como falam no popular, que gosta de falar gesticulando, que faz isso, aquele outro, ou seja, o homem afeminado, não necessariamente o homem afeminado é gay. Esse é o básico. Entender esses traços de produção de gênero, ou seja, existe uma lógica que acredita-se que o homem é o que Cristóvão estava falando agora. E você também, né, Tânia?
acredita-se que homem é isso. E aí, quanto mais se aproxima dessa noção idealista, genérica, estapafúrdia de homem, perdão, mas é muito estapafúrdia para mim, sendo esses traços masculinizados, o corpo que não chora, o corpo que não precisa se expressar, o corpo que mantém-se em neutralidade, tudo isso, quanto mais quantitativos esses traços, mais homem é. Quanto mais se afasta disso, menos homem é. Entender gênero, numa lógica muito enquadrada, é entender que existiria uma produção binária de gênero. Masculino, feminino. Ponto. Então, a identidade de gênero, de um modo bem geral, seria uma correspondência maior com determinados gêneros. O problema e aí é muito legal que muita gente fala assim, mas isso é uma questão recente, são essas modernidades, esse povo que inventou agora esses distúrbios de gênero, essas disforias de gênero, inventam um monte de palavra cada vez pior. Se a gente pega, por exemplo, o início do século XX, 1905, Estados Unidos, e infelizmente a gente tem muitos exemplos nos Estados Unidos porque é uma parte que tem uma produção de historiografia do corpo trans maior. Mas uma figura, muitas aspas para isso, por favor, respeitável, um homem, teve que passar por um processo médico e na relação médica descobriram que entre as pernas ele não possuía um pênis, mas uma vulva. E era um homem. E aí? Qual foi o choque da sociedade da época em dizer, não, mas nós respeitamos você, em uma época que a mulher ainda era apenas da vida privada, né? Um corpo com vulva, para ele seria considerado um corpo mulher. Ponto. E aí, nisso, né, fala assim, mas nós respeitamos você, você está trabalhando como você ousa fazer isso. E o corpo fala, não estou só. Tem pelo menos outros 20 na mesma situação e vocês convivem com eles diariamente. Já conseguimos voltar pelo menos um século. Se a gente parar para pensar, o que era o corpo dos eunucos no Egito Antigo? Qual era o gênero que era produzido dessa produção do eunuco? Entende? O corpo que não está nem na relação entre o gênero masculino e nem na relação entre o gênero feminino. O que nasce é um terceiro gênero, um desvio, um corpo não binário. Egito Antigo, a gente está falando de pelo menos 3.000 anos atrás. Mesmo que a gente tenha o fim do Império do Egito, já no início do século I, e o que vem antes. Entende? Então, assim, essa composição histórica precisa ser melhor contada. E aí eu vou voltar a uma das questões que foi colocada antes sobre como se nós estamos preparados. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Nós temos que entender não só o que é uma identidade de gênero e o que é uma orientação sexual, já vou voltar a isso, mas principalmente entender que esse movimento não é de agora. Enquanto a gente continua repetindo, isso é uma modinha de agora, isso é uma reivindicação de agora, e aí começa todo o pejorativo nessa luta, a gente vai sempre se fechar, e aí a gente não consegue conversar mesmo. Entende? E aí, vou até dizer mais, Cristóvão, você contou de um caso terrível de um professor aposentado por invalidez, por uma tortura, e infelizmente eu conheço um caso também de um professor que era um viado declarado em uma escola que ele não conseguiu permanecer mais de 2 semanas. Uma escola foi colocada à disposição na rede, mas tem um problema, porque as escolas por onde ele vinha passando não vinham alegando que faziam isso porque ele era viado, mas colocavam na falta de domínio de classe dele. Entende? Relacionavam
um corpo afeminado a uma falta de domínio de classe, porque ainda domínio de tudo a capacidade dele. Isso, entende? Eu não vou justificar que você não é capaz por você ser viado. Não, jamais, nunca. Por você ser lésbica, que isso? Por você ser um corpo trans? Não. Podemos. Mas nós diminuímos os outros saberes. Diminuímos a potência desse corpo. Uma vez, na educação infantil, eu fiz um trabalho sobre vestimenta. E a minha proposta era que a gente, em dado momento, falasse como que vestimenta é uma produção histórica, como que as mulheres, em dado momento, precisam lutar para poder usar calças e por aí vai, que tenhamos hoje o movimento dos homens tentando usar saia. Falei isso, as crianças ficaram maravilhadas, não sei o quê. E eu falei, então, gente, eu vou vir de saia na sexta-feira. Era uma terça, quarta-feira, não sei, alguma coisa nesse estilo. Eu vi de saia na sexta. Eu saí da escola, dava aula à tarde. Eu saí da escola, 6h30. Cheguei em casa, 8 horas da noite. Às 8h15, a minha diretora me liga. Stefferson, não faça isso. Não faça isso porque você vai comprar uma briga muito grande com os familiares da sua turma. Não faça isso porque você está começando sua carreira agora. E aí foi listando um monte de coisa. E, infelizmente, amedrontado fiquei. E não usei a saia naquele dia. Não consegui cumprir um acordo com minha turma. Entende? Se começávamos falando que currículos são negociações, e eu entendo muito bem quando Tomás Tadeu vai falar da disputa, entendo muito bem quando Junqueira vai colocar 1 zilhão de questões sobre os corpos e as suas relações com sexualidade. São sempre uma disputa na escola, só que para mim tem uma questão da negociação, porque se eu só tomo a disputa e se eu só tomo que eu sou a parte mais fraca, eu não consigo fazer nada. Eu não me aceito como a parte mais fraca. Essa é a minha questão. Eu não me aceito como a parte mais fraca. Eu sou uma das partes que está nisso e eu vou brigar por ela. Por isso, para mim, tem que ser uma negociação. Desculpa, gente, às vezes eu divago. E aí, voltando para orientação sexual e identidade de gênero, dei uma discussão muito rasa sobre identidade de gênero. Vou dizer, não acredito nem por um segundo que gênero só seja resumido a masculino e feminino. Mas a natureza fez assim. Não. Só não. Vamos lá, abre o Google. Procura quantas espécies de animais não binários existem no mundo. Quantas espécies transitam entre gêneros. Inclusive, chegamos ao ponto atual de conseguir perceber que algumas espécies de animais, alguns sapos, estão sofrendo alterações químicas e que essas alterações químicas, por causa de agrotóxicos, têm produzido uma mudança de gênero neles. Então, assim, o que é falar isso? O que é falar, por exemplo, do peixe palhaço que consegue transitar entre gênero? O que é falar gênero não é resumido apenas entre masculino e feminino. Nós criamos uma ilusão, um mito de que há o homem e a mulher e nada entre isso. Mas há uma vastidão de corpos no entre. Há uma vastidão de possibilidades. Atualmente nós temos brigado minimamente pelo o não binário e o corpo trans. Mas pode ser que daqui a 10 anos a gente consiga elencar outras tantas coisas. Sabe? O corpo intersex existe. Ganhou milhões de nomes ao longo dos séculos. Foucault faz uma leitura de um corpo intersex, Hercule Barbin, que, assim, até hoje não é um nome mencionado. Nós ainda não sabemos lidar com isso. Mas o que nós precisamos saber é que não necessariamente as minhas relações de gênero vão produzir relações com corpo, desejo e produção de sexualidade alinhados. É possível um corpo com vulva extremamente masculinizado
não ter nenhum desejo sexual por outras mulheres, por outros corpos com vulva. E aí nós entramos no campo da orientação sexual. Porque as orientações sexuais, a gente pode sair listando aqui infinitas vezes. Infinitas coisas. Eu simplesmente diria que a questão de orientação sexual está ligada com as práticas ou não práticas de nossos corpos em uma relação para além do convívio social imediato, da amizade. Entende? Por que falar práticas ou não práticas? Porque por muito tempo a letra A da LGBTQIA+, esteve omissa, corpo assexuado. E o corpo assexuado também está ali no meio, também tem que ser pensado. Então, assim, por muito tempo a gente fala assim, são nossas práticas sexuais. Ou não. Orientação sexual tem a ver com como eu estabeleço minhas práticas sexuais ou não. Ou não. Não um acaso, Gésio Zamboni tem uma tese maravilhosa, esqueci o nome da tese agora, Educação Bicha, se não me engano, uma arqueologia da diversidade sexual, e Gésio, em dado momento, vai nos colocar o seguinte: o corpo gay e o corpo viado, o corpo bicha, se diferem muito, porque o corpo gay está dentro da norma, da heteronorma. O corpo gay atual é o macho padrãozinho, é o no sigilo. Quando você abre os aplicativos, estão lá, é o no sigilo, na encolha. É o que não quer colocar seu rosto nas mídias. É aquele que mantém suas relações sexuais com outros pares, geralmente de mesmo gênero, mas sempre escondido. É aquele que publicamente é o hétero top, é o masculino, é o masculinizado, é o certinho, que vai esconder de todo mundo. É o famoso não assumido, que não sai. Como? E bombado. Preferencialmente bombado, né? Mas são esses corpos que tentam viver a heteronorma, ainda que não pratiquem a heterossexualidade compulsória. Ou que também podem praticar. Entende? E aí é muito preocupante para mim, principalmente, que a gente continue colocando apenas o gay nessa luta. E nós temos uma palavra em português que é maravilhosa, viado. Sabe? Que, inclusive, e é uma coisa que eu gosto muito de ver, como que adolescente eu uso. E as nossas crianças usam o tempo inteiro. Nossos alunos usam o tempo inteiro. Ô, viado, não sei o quê. Olha que potência. Na nossa época, ser chamado de viado era sempre escárnio. Atualmente, o viado é o popular entre muitos alunos. É como eles se chamam. Ô, viado, não sei o que, sei lá. E não é tão negativo. A televisão tem ajudado a isso. Não sei se você conhece um programa chamado... Como é que é? Vai Quem Cola. Vai Quem Cola. Tem um personagem que fica o tempo todo dizendo viado. Olha, com respeito à TV, a TV é um espaço interessante para análise. E às vezes ela faz essa desconstrução que a gente acompanha em alguns quadros, em algumas cenas, mas ela também coloca esses corpos de maneira muito cômica. E até hoje, ela coloca em diversos quadros esses corpos de maneira muito cômica. Então, ela também é responsável para construir isso que a gente está desconstruindo. Então, ao mesmo tempo que ela desconstrói, ela também constrói. E de que TV nós estamos falando, né? Porque para aqueles que estudam as mídias, as emissoras de TV, vai encontrar recortes muito diferentes entre a Record e a Globo, entre o SBT, enfim, as emissoras também têm uma dinâmica diferente quando se fala dos corpos, né? Eu me recordo do Silvio Santos. Públicas, né, Cristóvão? Oi? E são concessões públicas. Exatamente, são concessões públicas, mas, como dizem por aí, é o quarto poder, né? Mas eu estou de acordo que elas também têm,
né? Não todas estão inclusas em algumas ajudam um pouco mais, outras ajudam muito menos, mas elas também estão tendo um papel importante na apresentação desses novos corpos que circulam por todos os lugares e também na perspectiva de valorização desses corpos quando nós temos apresentadores, âncoras de jornais, atores e atrizes que são homens, mulheres, gays, lésbicas, transexuais, enfim, isso também contribui para que as pessoas se veem, né? Se veem eu acho isso muito interessante naqueles artistas. Pois é, inclusive no futebol, né? No esporte, né? Inclusive no futebol. E o futebol tem, nesses últimos anos, Tânia, mostrado para a gente algo muito interessante. É isso que estávamos ouvindo ainda há pouco pelo professor. Corpos extremamente esportistas, musculosos, homens cis, e que se aparentam heterossexuais, que é o caso de jogadores, se apresentando como homens gays. Isso tem feito um rebuliço na cabeça dessas pessoas, e esse rebuliço é bacana, é bom, é muito bacana, porque essa discussão entre homem e mulher, e eu não gostaria que a gente entendesse homem e mulher como extremos, porque eu acho que entre homem e mulher existe uma infinidade de gêneros, assim como também antes e depois deles. Eles não estão nas pontas. Essa diversidade ela é gigante e a gente fala, conforme foi colocado aqui, numa diversidade de possibilidades, não binários, gêneros fluidos, enfim. Eu outro dia escutei uma palestra e que didaticamente me fez compreender esse processo que a gente já compreende em outras esferas. Por exemplo, na esfera da matemática, entre o 1 e o 2, a gente sabe que existe uma infinidade de números. E antes do 1 também, e depois do 2 também. É uma infinidade de números. Entre o preto e o branco, existe uma infinidade de cores. E antes do preto também, e depois do branco também. Entre o dia e a noite, não é só dia e noite, existe o pôr do sol, o nascer do sol. Existe uma infinidade de momentos. Existe Alexa hoje. Pergunte para a Alexa o que é viado. Eu não vou falar, eu quero que vocês perguntem, ou então que os nossos telenautas aí perguntem para a Alexa o que é viado. Outro dia eu inventei de falar para ela que ela era muito inteligente, sabe o que ela me respondeu? Você fala isso para todo mundo. Mas a inteligência artificial é importante que a gente entenda que ela é produzida pelo ser humano, né? A inteligência artificial é produzida. Eu fico me perguntando, professor, que, por exemplo, os meus sobrinhos ficam o tempo todo perguntando coisa para ela. Eu sei que a sociedade não tem Alexa em todas as casas, mas a Alexa hoje é presente em muitos lares. E eu fico me perguntando o que é que isso vai dar, porque Alexa é inteligência artificial, como o Cristóvão falou, mas ela tem uma influência nas crianças. Ela exerce uma influência nas crianças. Tudo tem influência. Você estava falando no início lá conosco sobre o papel da escola, e você entrou na questão da família. Tem 3 entidades que eu julgo que é muito significativa na reprodução, na produção. Escola, família e igreja. Essas 3 entidades, elas têm um papel educacional de formação gigante. Porém, tem uma pesquisadora cubana, numa especialização que eu estava fazendo, essa professora dizia o seguinte: desses 3, a escola é mais importante, porque a criança chega em casa e diz o seguinte, corrige o pai e a mãe. Não, mamãe, minha professora disse que é assim. A autoridade do pai e da mãe vai até uma certa idade. Quando ele chega na escola, a autoridade da escola, que é a autoridade científica, a autoridade acadêmica, sobrepõe
família, sobrepõem a igreja. Então, o que eles aprendem na escola é muito importante para desconstruir o que a família implantou e desconstruir o que a igreja implantou. Quando a escola tem uma falha, quando a escola deixa uma lacuna, aí vem essa história da igreja com a fé que vai substituir aquilo que a escola deixou de lacuna. Não é que essas pessoas religiosas vão considerar a fé superior a tudo. Não, é porque deixou a lacuna. E aí a fé cobre essa lacuna. A escola precisa discutir uma série de coisas, uma série de questões da vivência humana, do comportamento humano. Essa história, quando eu ouço professores que são o nosso trabalho, né? Não só professores, os profissionais da educação, sejam eles quais forem, mas quando eu ouço eles dizerem que a escola, o objetivo da escola é apenas transmissão de conhecimento, isso me preocupa, porque a escola não é só transmissão de conhecimento, a escola é para educação. Essa história de que educação é com a família, comportamento é com a família, e que a escola só ensina matemática, ler e escrever, não, isso é mentira. Isso é mentira. Mas então define aí o que seria educação e o que seria transmissão de conhecimento. Eu me lembro em Cariacica, professor Stefson, há uns 10 anos atrás, eu era coordenador do SINDUPS em Cariacica. A gente estava discutindo na educação infantil, e eu tenho um carinho pela educação infantil. Para mim, a educação é aquilo ali. O resto é complemento. A gente estava discutindo educação infantil e estávamos tendo uma discussão sobre cuidar e educar. O que é o cuidar e o educar nessa fase um ano e meio, menos de um ano, 8 meses, o que é cuidar e o que é educar. E as professoras daquela ocasião dizendo que tinha que descolar, não, esse negócio de cuidar, e aí eu falo, para nós entendermos aqui, o cuidar como limpeza, asseio, limpar o cocôzinho que a criança fez, limpar o catarrinho que está saindo aqui, dar banho, isso é cuidar, isso a escola precisa fazer e faz parte do processo educacional. Eu ficava me perguntando para elas, o que é educar quando a criança tem 7 meses? O que é educar quando a criança tem 7 meses? Então, essa discussão do cuidar e educar, que se mistura nessa faixa etária, nesse período da escola, remete a isso que nós estamos discutindo. A escola, ela tem esse papel. Ela ensina para a vida. Ela não só ensina a somar, só escrever. Nós que somos da área de língua portuguesa, por exemplo, e língua portuguesa do ensino médio, ensino fundamental após o 6º ano, que a gente não alfabetiza, a gente exerce essa função para ajudar no exercício da cidadania. Então, não é só ler e escrever, é no exercício da cidadania. E eu exerço cidadania discutindo direitos, eu exerço cidadania discutindo várias possibilidades, até dirigir carro. Eu estava escutando, me permitam fazer essa observação, ontem eu estava escutando uma palestra sobre a educação. Deixa eu me lembrar o país, daqui a pouco eu vou lembrar o país. Na Coreia. A educação na Coreia. Por que a educação é prioridade? E aí eu achei super interessante eles dizendo, a palestrante dizendo que na Coreia não tem faxineiras, ASG, não tem merendeiras. Não tem cozinheira. A criança sai de casa, dependendo da faixa etária, ela leva a comidinha do café da manhã, ela leva o almoçozinho, o lanchinho. E na escola não tem quem limpa o banheiro. Sabe quem limpa o banheiro, quem cuida do pátio, quem cuida da sala de aula, quem limpa tudo? As alunas, os alunos, os alunos. Eles aprendem na escola a limpar, a cuidar dos seus lugares.
Cristóvão. Isso é escola, isso é educação que deu certo. Isso é educação que deu certo. Ou seja, educação é mais do que transmitir conhecimento. Educação é saber do respeito, da dignidade humana. É por isso que hoje a gente tem tanto aluno batendo em professor, porque a escola está, para alguns, restrita a esse espaço de transmitir conhecimento. Não. A visão que tem na sociedade, Cristóvão. Essa Está estratificação, errado, né? entendeu? Assim como a família também não está restrita. Um aluno, ele é muito mais bem-sucedido quando a mãe, o pai, o tio, o avô, o irmão, enfim, ajuda também na construção do conhecimento, ajuda a ensinar matemática, ajuda a escrever, ajuda a desenhar, ajuda, enfim, a fazer os... A família também tem esse papel, assim como também a escola tem esse papel. Tá dando mais uma atividade para nós, educadores, mais uma... Nós somos tudo. E isso é o tesão de dar aula. O tesão de chegar na escola e saber o nome dos meus alunos, das minhas alunas, saber onde vivem, com quem vivem, quais são as suas condições de aprendizagem, se tem ou não um computador, passar uma régua e medir todos pela mesma régua, não dá. Eu tive alunos que iam descalço para a escola. Eu tive alunos que, quando eu falava, olha, você tem que sentar numa mesinha para você estudar, para ler. Que mesinha, tio? A casa deles era de terra batida e um quarto único para todo mundo, inclusive para o pai e para a mãe. Então, assim, compreender isso tudo faz parte do espaço da escola. A prática pedagógica vai além. E ver isso também a partir da pluralidade, da discussão humana. A gente está aqui discutindo essa diversidade toda, os heterossexuais também são diversos. Não tem um hétero igual, não. Tem hétero, conforme o Stefan estava dizendo, afeminado, tem hétero masculinizado, tem uma diversidade de héteros. Mas a pergunta que eu te fiz, por que a sociedade esconde essas pessoas? Por que a sociedade não enxerga todo mundo? A gente que vai ter que construir essa sociedade, Cristóvão. Porque quem conta héteros, vamos colocar assim, sabe, tem Paul Preciado, é um corpo trans maravilhoso, um filósofo fantástico. Que desconstrói tudo que é natural que a gente conhece. Eu vou até fazer propaganda do livro dele. Eu amo Preciado. Né? Ele tem um livro chamado Eu Sou o Monstro que Vos Fala, e é um relatório para a Academia de Psicanalistas. E tem um ponto que o Paul vai colocar mais ou menos assim: esse sujeito universal que vocês pensam que construíram, ele também tem uma identidade. O corpo hétero, o corpo cis, o corpo branco, o corpo isso, tudo isso que a gente toma como sujeito universal, ele não tem identidade, porque vocês roubam a identidade deles, mas na verdade eles também têm uma história, só não é contada. Entende? E não é contada porque vocês presumem que seja a mesma história para todo mundo. Presumem que todos eles têm um pai, mãe. A ideia do Cristóvão, passa-se a régua. A diferença é que esses corpos, que são os outros, o corpo negro, o corpo trans, o corpo não binário, o corpo assexuado, o corpo viado, o corpo da mulher, e vão lembrar que a mulher geralmente também é colocada. Eu ia falar isso. Né? Esses outros corpos, como eles não conseguem, ou melhor, eles fogem da régua, eu vou colocar assim, a gente foge da régua dessa tentativa de nos colocar no mesmo nível, a gente acaba sendo individualizado em uma história, em uma narrativa bonitinha. Lá, a lésbica de sucesso. Cristóvão, você disse que a escola é cuidar. Muito mais do que transmitir conhecimento. Mas a gente sabe que uma parte da categoria detesta se cuidar. Eu posso me meter nisso? Claro. Gente, vocês conhecem aquela história? Vocês conhecem a história do Nós Mudemos? O Nós Mudemos fala tanto sobre essa história do cuidado. Gente, escola é mais do que tudo isso. Às vezes é melhor
Muito melhor sair sem aprender uma equação de segundo grau, mas sair da escola sabendo respeitar, amar. Eu ainda acrescentaria uma coisa, sabe? Quando a gente fala de cuidar, a gente esquece que o outro que está ali na sala é humano. É uma pessoa. Quando eu rejeito cuidar, eu estou pressupondo, e aí eu vou ter que voltar a Paulo Freire, que ali é uma tábula rasa. Se eu rejeito o cuidado na escola, na sala de aula, eu estou tomando o outro apenas como um banco na qual eu vou depositar algo, vou depositar o conhecimento. Não, educação bancária é isso. Exatamente. E aí, não tem nada a ver com Paulo Freire, não tem nada a ver com a educação que é do nosso patrono. Olha, eu não sei se vocês lembram da história do Oliver de Jesus, menino de 12 anos que cometeu suicídio na rede municipal de Vitória, saindo da escola no turno vespertino. Eu visitei essa escola, conversei com os professores, com as professoras dessa escola. Ele saiu da escola às 17 horas e 20 minutos, foi para casa e se enforcou na beliche. A escola falhou na sua função de proteger. Porque a escola, assim como o Conselho Tutelar, faz parte da rede de proteção. Isso é lei, é legal, é legítimo, é dentro da legislação. A escola, o Conselho Tutelar, a igreja, tudo faz parte da rede de proteção da criança e do adolescente. A escola falhou. Por quê? Porque a pessoa acabou de sair da escola. Ela saiu para se enforcar. Um menino de 12 anos. Não, eu não consigo concordar. Não, eu entendo o seu ponto, mas eu não consigo concordar. Um menino que a mãe veio a público. Sim, mas a escola foi responsável. E nós temos que aceitar as nossas falhas. E nós temos que aceitar as nossas falhas, inclusive do ponto de vista do sistema. Inclusive do ponto... Não, deixa eu concluir. Se você não conhece a história do Oliver sofria de homofobia na escola, um menino de 12 anos, era completamente arrasado pelos alunos. Eu tive a oportunidade de conversar, Tânia, professor Stephenson, com uma professora que foi... Isso depois de um tempo, encontrei acidentalmente com uma professora dele da educação infantil, antes dele ter ido para essa escola. E ela dizia, eu já sabia que o Oliver tinha um comportamento diferenciado. A professora de educação infantil. Eu tenho um amigo, né, que trabalha nessa escola e que é gay, e ele dizia, Cristóvão, aqui nós não temos LGBTfobia. Gente, é a única escola do Brasil? É a única? Porque não existe escola no Brasil que não tenha LGBTfobia. E nós somos culpados também. Nós também somos culpados enquanto docente, enquanto coordenação, enquanto sistema, enquanto construção do projeto político-pedagógico daquela escola, enquanto sindicato, enquanto município, enquanto rede, todos nós. Agora, por exemplo, agora a sua fala está coerente. Entende? Falar que aquela escola é responsável, está errado. Nós, como um todo, como sociedade, aí sim, como sindicato, como secretaria, tudo isso aí sim. É porque eu fico pensando o seguinte, vamos pensar. Né? Não é que você pensou na escola isolada, você pensou no professor isolado. Não, é um conjunto. Inclusive o sistema. Quando nós, por exemplo, colocamos as nossas responsabilidades, o professor tem 40 alunos, o professor de artes. Eu vou dar um exemplo do professor de artes. Tem 40 alunos em uma turma. Pega 10 turmas. Ele pega 10 turmas. Para fechar um horário. Exatamente. Então, ou seja, nenhum nome ele consegue gravar. Mas isso também não deixa ele de ser responsável. Também somos responsáveis. Nós somos responsáveis até quando a gente escolhe a profissão que a gente quer seguir. A gente não pode dizer que o sistema sozinho é responsável. Todos nós temos responsabilidade. E por isso nós estamos aqui hoje. Organizamos o nosso horário para estar aqui, porque a gente quer desconstruir isso. A gente, enquanto sindicato, luta para que a gente tenha menos turmas, para que a gente tenha mais cargo. A luta, por exemplo, professor, de 1/3 de planejamento,
para os docentes, é luta sindical, não é luta de ninguém, de nenhuma entidade, é luta sindical. O professor ter 1/3 de planejamento é luta sindical. Ou seja, a nossa luta todos os dias é para que a gente tenha menos turmas, mais horário de planejamento, mais formação continuada. Parece que hoje essa conquista está sendo, como é que fala? Está sendo suprimida pela quantidade de formulário que tem que preencher, pela burocracia que a escola estabelece, para que o professor não tenha nem tempo de fazer esse 1/3 de planejamento. Agora, é importante que dentro desse debate, de 1000 coisas que temos que fazer, mesmo dentro desse debate, que a gente não se exime da nossa responsabilidade. Porque senão todos os assassinatos que vão ter na escola, porque a escola assassina, nós estamos isentos. Não. E aí eu me recordo, e com isso eu concluo para o senhor falar, professor. Eu me recordo de que em várias formações continuadas eu dizia para os meus professores o seguinte: um caso de LGBTfobia dentro da sala, você está lá escrevendo no quadro, o aluno gritou lá, viadinho, é ali que você tem que parar. Ali você tem que parar e você tem que desconstruir aquilo. Então, assim, é nossa responsabilidade? Também é nossa responsabilidade. Óbvio que é. Óbvio que é. As transexuais que estão na passarela lá de Jardim Camburi, não por opção, mas por falta de opção, é nossa responsabilidade. Claro que é. Eu sou professor, eu sou da educação. O que eu tenho feito para tornar esse currículo mais atrativo, mais acolhedor, a escola pública mais... Claro que eu tenho responsabilidade. Eu sou um homem branco privilegiado. Eu tenho que aceitar as minhas responsabilidades enquanto professor, enquanto sindicato, enquanto gestor, enquanto confederação. Nós temos que ter essa noção da nossa responsabilidade, até para que a gente possa desconstruir, até para que a gente possa saber onde eu posso inferir, onde eu posso disputar, negociar. E aí, professor, o senhor fala isso? Só um pouquinho, professor. Ele fala isso com relação à educação. E quando vocês estão falando, eu fico pensando na minha profissão e dos meus colegas jornalistas. É uma vergonha. Eu sinto uma vergonha. Vocês não têm noção da vergonha que eu sinto. Ai, Tânia. Não tem nenhuma noção como é que é a área. Você, mas assim, o Cristóvão vai falando na questão do professor, o que acontece na sala de aula, e eu sei o que eles fazem nos veículos de comunicação de massa. Ou seja, o professor pode ser responsável por 40 alunos, mas eu tenho... Tânia, quando aquela diretora disse para aquele professor de 22 anos, gente, quer dizer, quando ela disse, ele devia ter uns 20, né, professor Stefferson, porque aposentou por invalidez. Quando ela disse para ele, aqui nessa escola, homem tem comportamento de homem, mulher tem comportamento de mulher, quais foram os professores e professoras que foram lá intervir? Quais foram os alunas que foram lá intervir? Quantos pedagogos, coordenadores? Então, a responsabilidade é muito grande. Todas as vezes que Oliver foi chamado de viadinho, que ele sofreu na escola, quantos fizeram? E eu não estou dizendo quantos fizeram do ponto de vista isolado. Eu estou dizendo do ponto de vista coletivo, porque às vezes nem sequer viram, mas nem sequer viram ou ouviram, porque quantos coordenadores tem na escola? Quantos diretores tem na escola para olhar isso? Quantos monitores? Enfim, é esse conjunto que a gente estava ainda discutindo sobre o modelo da Coreia de escola, porque hoje a gente tem escola que só Deus na causa, né, gente? Nem janela tem. Nem janela. Eu acho, Cristóvão, que você toca num ponto crucial. Se nós nos entendemos, enquanto professores, enquanto trabalhadores da educação, apenas nessa posição de quem tem que seguir o currículo, as LGBTQ-fobias vão continuar existindo. Porque não existe no currículo um espaço para se pensar isso. No currículo oficial. Esse currículo que a gente vai chamar de BNCC, de não sei o que, por aí vai. Entende? Acho que é por isso que
para mim, tudo isso tem que ser uma discussão curricular. Nós temos que nos entender como praticantes, como pensadores e como produtores de currículo desde o início. Quando eu entro na escola, eu não preciso ser professor. Quando eu entro na escola, eu estou produzindo currículo. Nós, professores e professoras, temos um lugar privilegiado nessa relação com o currículo. Concordo? Mas justamente todos que estão ali produzem uma relação curricular. E se eu me entendo como um ser ativo na produção curricular, eu não, como você falou, no momento que eu ouço o viadinho, que eu ouço, ih, olha sapatão, ó, nossa, ai, pelo amor de Deus, essa pessoa já tá se tornando não sei o quê, daqui a pouco tá lá na rua, ó. Pronto, os corpos trans, os corpos travestis, os corpos não sei o quê. No momento que eu ouço um negócio desses, não só eu tenho que parar, eu tenho que produzir algo com isso. E algo que vai em outra direção. Que tem que desconstruir. E aí, temos que desconstruir. E aí, Tânia, eu vou voltar na sua pergunta. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para me afetar com o outro? E às vezes nem é só na sala, né? Às vezes na sala do professor também. Aquele viadinho, aquela menina. Né? Como professor, passei por isso algumas vezes. E não só com professores, com familiares também. Né? Gente, eu tenho que contar essa, que essa é muito engraçada. Olha só, a homofobia começa na família e se manifesta na escola? Eu não sei onde começa. Acho que começa em todo lugar. E aí eu vou usar um termo, a gente fala de racismo institucional. Eu diria que também temos. Eu acho que ele começa quando nasce. Aliás, quando nasce não, na barriga, né? Quando descobre o gênero, o gênero, começa. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho pavor dessa história do... como é que é? Chá de revelação? Chá de revelação. Olha, eu quase infarto com esse negócio. E normalmente é o azulzinho e o rosa, né? Ou então o lacinho ou o sapatinho. Gente, tem coisa mais ridícula do que isso, professor? Não. Tem coisa mais ridícula do que esse chá de revelação? Não tem. Acho pior disso só de 2 dias. A sociedade se reinventa, homofóbica, cada dia. Olha, o chá revelação que eu achei muito bacana, que eu achei assim, para humor, porque para mim todo chá revelação é coisa ridícula. O que eu achei interessante foi a mãe fazendo lá o chá revelação, normalmente é a mãe, porque é ela que faz o exame, descobre e aí vai apresentar para o pai. E quando foi apresentar para o pai ficou com a cara feia e revelou para ela que ele era estéril. Esse foi um chá revelação. Esse foi um chá revelação. Que ele é histérico, né? Então, assim, esse é um chá revelação, porque, gente, pelo amor de Deus, como esse chá revelação, ele é o fim da picada. Teve um interessante lá fora, que não foi aqui no Brasil, que ele resolveu fazer uma iluminação do arco-íris na ponte. Aí não teve chá revelação, a revelação era o que queria ser, entendeu? Ele podia ser azul, branco, cor de rosa, preto, não interessava qual era o gênero, entendeu? Foi muito interessante. Eu gostei desse chá de revelação. E essa coisa vem de longe, né, gente? É como o professor Stefferson estava fazendo aí sobre o histórico dos gêneros, da sexualidade. Essa coisa da revelação vem de longe, porque o bebê que nasce menina e o bebê que nasce menino tinha toda era lucro, era dinheiro. Os reis meninos para poder continuar a sua linhagem. Mulheres não eram... Exatamente. Trans. Então, eu digo que a LGBTfobia começa exatamente nesse momento. Porque se decreta que vai ser um menino que é azul, se decreta que vai ser uma menina, a partir dali tudo começa. Né? Ali tudo começa. E a gente se livrou de um governo assim, né, gente? Isso é muito legal, né? Não, fala sério.
Ô, Cristóvão, eu ouvi do Márcio Postman, que foi tão criticado por você assumir a presidência do IBGE em 2008, que o golpe ia durar uns 10 a 15 anos. Era a análise que nós fazíamos, né? E que, assim, as coisas mudaram tanto que hoje você tem um governo diferente, né? A gente conseguiu colocar. Eu não estou falando, não estou falando do governo Lula em si, mas eu estou falando de um governo democrático, um governo que pensa a diversidade, um governo que tem políticas voltadas para a população como um todo, e não só, que não prega violência na escola, então, assim, eu acho que agora a gente saiu de uma nuvem negra e a gente está vendo um sol mais brilhante, sabe, no horizonte. Olha, sobre o governo Bolsonaro, eu queria só fazer uma provocação, que eu acredito que todos nós que não temos uma orientação sexual e uma identidade de gênero padrão, sentimos na nossa pele o quanto tudo que nós avançamos nos governos progressistas de Lula e de Dilma, o quanto isso ainda é raso e pouco, porque Bolsonaro praticamente teve sucesso em eliminar a gente da face da terra. Ele, mais um pouquinho, ele apagava com tudo. Ele apagava com tudo. Olha, se esse cara tivesse ganhado mais um mandato, eu não sei para onde nós estaríamos não, viu, professor? Eles iam rasgar a bandeirinha aqui tudinho. Porque ele conseguiu, assim, arrancar tudo. Olha, gente, eu sou conselheiro suplente, a nossa confederação tem assento no Conselho Nacional LGBTQIA+, eu sou suplente porque o nosso companheiro Zezinho ocupa essa cadeira a meu pedido, mas eu estive lá no Ministério para posse e a gente estava vendo as movimentações e ouvindo as pessoas falarem, para todo mundo ouvir no microfone. Gente, os dados disso foram apagados, o histórico disso foi apagado, não existe mais registro disso. Eu estou falando dentro da nossa área do Conselho LGBTQIA+, da Secretaria de Direitos Humanos. Tudo foi apagado. A proposta era que nós nunca tivéssemos existido. Então, assim, Bolsonaro, se tivesse feito um pouquinho melhor a gestão dele, olha, nós não teríamos, porque a construção foi feita de uma... Então, assim, Bolsonaro quase apagou a gente. Nós precisamos fincar estacas mais profundas. Eu acho que isso a nossa existência ficou em jogo. Pois é, a nossa existência, dar aulas. Essas conquistas não foram sólidas, elas eram pequenas e rasas, mas elas não eram sólidas. A gente precisa fazer conquistas sólidas, para que ninguém... E não é só sobre essa questão, né? Não é só sobre essa questão. Parece que o ódio do ser humano teve, como é que eu diria, apoio, acolhimento. O negro, quilombolas, as mulheres, nós da comunidade LGBTQIA+, as mulheres deficientes, meu Deus, destruiu. E convenhamos, nós ainda tínhamos uma figura, né, possivelmente a figura mais icônica no governo dele, Damares Alves, sendo uma mulher fazendo um trabalho que era de total destruição. O que foi? Desculpa, o que é aquela figura? O que é aquela figura? É uma política que se resume a princesinhas rosas e príncipes azuis. Num país onde mulheres carregam saco de cimento, constroem paredes, lixam, dirigem caminhões, mulheres que sustentam famílias, saem de manhã e voltam à noite para cuidar dos seus bebês, mulheres que são chefes de famílias, ouvindo essa história de princesinhas. Olha só, meus queridos, nossa conversa está muito legal, eu estou adorando, né? Mas eu acho que a gente precisa terminar, temos 1h20 de conversa.
E eu queria, assim, agradecer muito a presença de vocês dois para a gente discutir esses assuntos, mas com uma visão ampla, discutindo política, discutindo o interior da sala de aula, a família. Eu acho que isso tudo é muito importante e eu queria agradecer a presença de você também, que está nos acompanhando aqui pela internet, e dizer que esse podcast vai estar disponível nos canais, nos tocadores de podcast, né? Você pode ouvir no Amazon, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, e a gente está nessas plataformas todas, mas também você pode ver a gente no YouTube, né, Cristóvão? E pode se comunicar com a gente pelo site do Sindiups, que esse podcast Diálogos da Educação é uma produção do Sindiups, e eu queria muito agradecer vocês dois. Obrigado. Eu também agradeço muito. Se despedissem dos nossos telenautas. Desculpa interromper vocês, mas... Eu estou feliz por ter participado e agora, nesse momento, junto com o professor Stephenson, que é mais um para somar, não estamos sós, né? Não me sinto mais só, temos mais um para contribuir, para assessorar as políticas sindicais dentro dessas pautas, né? É da minha rede de Cariacica, a rede que eu amo, e que aqui a gente ainda tem muita coisa para avançar, né, professor? Muita coisa para avançar ainda, muita coisa. Obrigado, Tânia, você que acompanha o Sindiups desde o primeiro seminário que a gente discutia essas políticas, fizemos 6. Desde o terceiro. Isso, você acompanhou muita coisa e construiu arte, dialogando com o texto imagético e com toda a construção da programação. Então, você já é uma jornalista que tem trabalhado com a gente essas temáticas, não só essas, né? O Sindiups discute uma questão grande sobre a diversidade. Agora nós estamos, professor Stephenson, e eu estou muito animado com isso, discutindo as questões indígenas, descobrindo os educadores, as educadoras. Exato, lá em Aracruz, fazendo um trabalho. Quilombolas, a gente tem avançado muito, estamos trabalhando com alguns quilombos, então, assim, o sindicato tem dado muito orgulho sobre essas pautas que alguns chamam de identitárias, e a gente chama dessa coisa viva, essa coisa que deixa a gente aceso, essa diversidade, essa coisa bacana que é olhar para o ser humano e ver quantas cores, quantas belezas, quantas diferenças. Então, é um prazer estar aqui com você, com o professor Stephenson, nessa luta nossa, que é todo dia e toda hora. E aí, professor? Eu também agradeço muito, de verdade. Obrigado, Tânia, por esse momento, por esse bate-papo, que realmente acabou se tornando isso. Por mim, a gente ficava aqui por mais um bom tempo. E obrigado, Cristóvão, assim, de verdade. Um bate-papo excelente. Acho que a gente tem muito ainda para falar de educação ao longo da vida inteira, sabe? E para mim é isso. É sempre ver que a educação é uma conversa em aberta. Se a gente entender que a educação é uma conversa em aberta, pronto, eu fico satisfeito. Vocês vão me permitir agora fazer um comercial. Você que nos assistiu, que é professor da rede pública do Espírito Santo, sindicalize-se. Muito importante você fazer parte deste sindicato. Um sindicato que luta, um sindicato que não deixa nada passar. Eu conheço muitos sindicatos, gente, já trabalhei em vários, e eu tenho muito orgulho de fazer esses trabalhos que eu faço junto com o Sindiups, porque eu sei da atuação, do compromisso, e um sindicato forte é um sindicato que pode fazer muito mais pela categoria. Então, venha para o Sindiups. Outra coisa que eu queria falar, que eu queria avisar é o seguinte: na semana que vem, a gente tem um encontro muito importante, que é o encontro de aposentados. Então, nos dias 4, 5 e 6, segunda, terça e quarta, nós estaremos nos reunindo em Guarapari, recebendo cerca de 3.500 até 4.000 aposentados para um encontro que é muito divertido, que é muito instrutivo, que vai receber uma personagem muito importante, que é a Elisa Lucina, nossa poeta capixaba, atriz, e que vai fazer uma palestra de abertura muito legal para todo mundo. Então, o Sindiups já fez os pré-encontros, já reuniu todo mundo, está tudo quase pronto, né, Cristóvão?
para o Exato. aposentado. Então, Estamos animadíssimos e contando as horas, porque o encontro de aposentados é fantástico. Tem de tudo, né? Esses aposentados nos ensinam cada coisa que é admirável. E lá também tem essas diversidades todas que a gente estava discutindo aqui. O ser humano, né? E esses aposentados são incríveis com as suas histórias, com as suas trajetórias, com as suas vivências. Então, é algo que renova a nossa vida. Pois é, então, e lá também estaremos nós fazendo os podcasts para todo mundo saber o que esse encontro produziu. Então, assim, eu agradeço muito a vocês novamente, você que nos acompanhou, muito obrigado, seja bem-vindo na próxima vez, e este episódio termina aqui, mas nós teremos outros. Até lá, então!